a gente precisa cuidar muito de quando nós nos reunimos. Quando nós nos reunimos, há um mistério, né? A Bíblia fala que quando 2 ou 3 estão juntos em nome do Senhor, Ele está no meio deles. Ora, Deus não está sempre conosco, o Espírito Santo não habita em nós. Por que Jesus deu esse plus a mais para falar que quando 2 ou 3 estão reunidos, tem um algo a mais de Deus? Que negócio é esse? Afinal de contas, já não é uma realidade, a gente só não precisa crer nela. Por que precisa ter esse adicional de quando 2 ou 3 estão juntos? Então, existe uma realidade sobrenatural quando a igreja está junta. E, nesse sentido, o próprio Senhor Jesus falou 2 ou 3, ou seja, só precisa de um, você e mais um. Quando tem mais um ainda, melhor ainda. E quando tem um grupo maior, quanto mais, melhor. E o que eu queria deixar, uma pequena palavra de exortação nesse momento a vocês. Irmãos, todos nós somos iguais, né? Lá em Tiago fala que Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas questões, e orou e tudo mais. Então, pastor, presbítero, diácono, líder, homem, mulher, nós temos momentos, né, de mais ousadia, momento de fé, e também temos momentos de desânimo, de frustração, de canseira, enfim. Eu não estava nessa manhã com esse estado de emocional, cansado, mas eu confesso que eu vim para esse encontro sem expectativa nenhuma, irmãos. Eu vim realmente, aquela correria, saímos de casa, saímos daqui no encontro dos casados, né? Então cheguei em casa bem cansado, a semana foi pesada, viajei, fomos para um lado para o outro, muitos acontecimentos na família aí de morte, enterramos 2 essa semana, e em 2 semanas foram 3, então muita correria ao longo da semana, e chego aqui, aí vamos lá, né? Vamos para o encontro. Vamos lá, Senhor, glória a Deus. E aí eu encontro ali, o Teninho estava no fundo, estava conversando com o Fábio, aí eu abraço ele e falei assim: irmãos, preciso da oração de vocês. Nosso costume já de orar um pouquinho, né? Um pouquinho antes. E, queridos, como foi precioso poder orar com meus irmãos ali atrás. Como que mudou meu coração. Meu coração ficou aquecido, minha visão clareou, nossas afeições se conectam de novo com o Senhor, com o Espírito Santo, e o Senhor me liberou essa palavra aqui sobre da água que se mexe, que a gente então entra nesse rio, e eu quero assim exortar vocês, como o Rodrigo falou aqui, juntando as pontas dos textos que eu citei, com uma realidade nossa. Queridos, num momento como esse, não se distraia. Chegue num momento de assembleia da igreja, seja um grupo pequeno, seja um grupo maior, não fique com cara de nada. Não fique esperando a passagem, o céu. Que horas são? 10h56, daqui a mais um tempinho acabou, depois eu vou almoçar, depois eu vou, não sei o que, daqui a pouco eu vou fazer tal coisa. Não se deixa passar pela oportunidade do que Deus pode fazer. Amém? Está sem expectativa em Deus? Está cumprindo tabela? Ore ao Senhor. Fala: Senhor, vim aqui cumprir a tabela. Sou responsável pelo som, tenho que vir, tenho que chegar cedo, mas, Senhor, o coração está duro, está pesado, está sem graça, eu estou... Mas fala com o Senhor. Não se permita passar um momento onde a igreja está junto, onde o Espírito Santo está debaixo de uma promessa, quando o próprio Jesus fala que quando 2 ou 3 estarem juntos, eu estarei com ele, e não deixe passar, não fique com cara de nada diante do Senhor. Então, assim, vá com isso diante do Senhor, qualquer encontro, por mais despretensioso que seja,
Tem irmãos? Se liga em Deus, se liga em Deus. Sabe que numa oração Deus pode mudar a tua sorte, Deus pode mudar um cenário. Tenho certeza que aquela mulher da hemorrágica, ela não estava planejando muita coisa não, eram 16 ou 12 anos, depois conferem aí para mim, acho que 12 anos sangrando, 12 anos fora da comunidade de Israel por se tornar imunda. Já estava ouvindo falar sobre Jesus alguma coisa. Poxa, o que o Espírito Santo fez naquela mulher? Falou assim, olha, vai ali. Então, quero deixar essa palavra de ânimo diante dos irmãos. Não deixem passar as oportunidades. Gritem e se movimentem diante de Deus, em momentos como esse. Não crie uma normalidade, não se permitam que tudo vire uma normalidade. Amém, irmãos? Confie no Senhor, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu pensei e meditei diante do Senhor um pouco sobre essa questão aqui do dia, domingo, não é dia da igreja perseguida, viu, Laí? É domingo da igreja perseguida, DIP, domingo da igreja perseguida. Então, um domingo especial, onde nós lembramos aí dos nossos irmãos e, de alguma maneira, nos conectamos com essa realidade de alguém que vive debaixo de pressão espiritual. Irmão, João 16, 33, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. A história de Jesus, quando vocês lembram o Velho Testamento, qual é o texto do Velho Testamento mais impactante que representa a vida de Jesus? O que vocês acham? Isaías 53. O título é O Servo Sofredor. Jesus, ele era considerado, biblicamente falando, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus, ele viveu a vida dele inteira debaixo de perseguição. Ele foi anunciado que seria gerado através de uma virgem. Quando nasce, tem que ir para o Egito, sai do Egito, vai para tal lugar, sai de tal lugar, vai para outro lugar. O tempo inteiro houve perseguição sobre Jesus. O tempo inteiro. E durante o ministério dele, ele falou, vocês também vão ser perseguidos. Não esperem nada diferente do que foi comigo. Vocês sofrerão perseguição. Vocês sofrerão pressão. Vocês sofrerão desconforto. A vida de vocês não será fácil. Amém? É isso que a Bíblia ensina? Quando nós vemos a nossa vida muito fácil, à luz do que Paulo fala lá em Timóteo, que todos os que desejarem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, nós concluímos algumas coisas, né? Que a nossa piedade ela é um pouco conveniente e que por isso nós recebemos muito pouca oposição, ou que o nosso ambiente é tão espiritual, nossa sociedade é tão espiritual, que mesmo nós vivendo piedosamente, nós não sofremos nenhum tipo de retaliação. Vocês acham que a nossa sociedade vive um padrão moral tão elevado assim? O que vocês acham? Difícil, né? Nossa sociedade, a gente olha e fala, está de mal a pior. Então, quando a sociedade olha para nós cristãos e a nosso estilo de vida impacta de uma maneira que as pessoas não criem nenhum tipo de aversão a nós, já é algum indicador que a gente está se posicionando pouco diante de Deus. Mas eu queria me ater um pouco aqui nessa palavra de Jesus, de João 16, 33, que fala que no mundo tereis aflições. Essa palavra aflição é ato de prensar, pressão, opressão, tribulação, angústia, dilemas. Então, é incrível, né? Que o cristianismo há 2000 anos atrai
tantos e tantos, e a gente fique tão apaixonado por esse Jesus, mas que a palavra dele para nós é uma palavra de que a nossa vida, de alguma maneira também, sofreria consequências como que a dele. Na verdade, é até misterioso essa palavra de Jesus ser tão apaixonante, tão impactante para nós. Como o Alair falou, 36 anos, Alair, atrás? 32 anos atrás, o Espírito puxa ele, despluga ele, salva. O que cativou Alair? Será que ele teve dimensão ali, clareza de tudo que seria o impacto do Evangelho na vida dele? Certamente não, né? Quando a gente começa, a gente não sabe o grau de desdobramento. Mas o fato é, irmãos, que, biblicamente falando, Jesus, ao nos salvar, nos coloca num ambiente de pressão. Jesus nos coloca num ambiente de pressão. Ele fala: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Nós recebemos uma paz vitoriosa, verdadeira, mas é certo que ele também fala: no mundo tereis aflições. E aí a gente se conecta, né, com essa realidade que a gente viu da Coreia do Norte, um país oprimido. Chega a dar raiva quando a gente vê, não dá não, irmãos? Não sei quanto a vocês, mas chega a dar raiva, a gente fica com uma ira, porque os caras sabem que os cristãos não vão entregar. O que eles fazem? Vão nos filhos. Primeiro deve ser uma ideologia pesada na escola, e você obviamente não deve ser possível não botar o filho na escola, você é obrigado a botar o seu filho na escola lá. A ideologia deve ser pesada, e eles vão sutilmente pedindo para um filho entregar ao pai. Mas na verdade isso é quase uma profecia bíblica, né? Os filhos entregarão aos pais, mas dá uma ira, uma revolta. E aí vem um certo dilema, que é um dilema antigo, é um dilema que nos cerca o tempo inteiro, sobre o sofrimento. E é um pouco sobre isso que eu queria meditar com vocês rapidamente, antes da gente encerrar. Jesus nos promete sofrimentos. A vida no Senhor, a vida cristã, ela não é uma vida isenta de sofrimentos. Na verdade, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nós somos acostumados a ter uma mente lógica, uma mente linear, uma mente profundamente linear, que é causa e efeito. Aqui se faz, aqui se paga. Deus é justo. Então, se você é mau, coisas ruins vão acontecer com você. Agora, se você é bom, se você é obediente, se você é certo, se você ama a Deus, só coisas boas vão acontecer com você. Isso é verdade? Não é, mas é assim que nós pensamos. Nós agimos assim. Nós olhamos para o próximo e quando vê alguém sofrendo, alguma situação, fala, deve ter aprontado. Ou quando alguma situação acontece com a gente fala, ai, Senhor, por quê? O que eu fiz? Nós somos profundamente lineares. Então, se alguém é rico porque fez para merecer. Agora, se alguém é pobre, é vagabundo. Se alguém tem saúde perfeita, esse aí se alimenta bem, tem uma boa genética. Agora, se alguém está doente, fez alguma coisa errada, com certeza, é pecador. Agora, não é diferente dos discípulos. Aquele homem cego de nascença, qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Ainda tinha um problema de pecado do pai, ou seja, hereditariedade. Não basta só o seu pecado, não. Pode ter pecado da sua... como é que foi seu avô? Seu avô aprontou, hein? Tá aí.
Veio do teu avô, do teu pai, agora é você que está sofrendo, pagando esses pecados por causa do teu avô, que foi safado. Parece bobagem, mas nós somos muito, muito lineares com as nossas próprias vidas. Então nós nos julgamos o tempo inteiro entre o certo e o errado. Se fizermos o bem, colheremos coisas boas. Se fizermos o mal, colheremos coisas ruins. E nós educamos nossos filhos assim, porque existe uma realidade dessas coisas também. Quando nós educamos nossos filhos, nós vamos falar o que para ele? Filho, comporte-se aí, obedeça, para que você também seja agraciado. E existe verdade nisso, afinal de contas, imagina se isso não fosse uma realidade, a gente estava absolutamente enlouquecido, porque existe um princípio bíblico da colheita. Você planta, você colhe. Porém, a questão do sofrimento, ela transcende e muito a linearidade e a causa e efeito. E nós ficamos presos nele. E então, assim como os discípulos que ficavam, quem pecou? Nós ficamos também nos remoendo e analisando nossa própria vida, e não só analisando nossa própria vida, mas analisando a vida dos outros, para saber quanto de pecado foi acumulado para coisas ruins acontecerem. E aí, à luz do que a gente vê de DIP, de domingo de igreja perseguida, cria uma interrogação. Porque a interrogação é: qual igreja era mais gloriosa no Novo Testamento, biblicamente falando, e historicamente falando? Foram essas igrejas que eram perseguidas. Então, à luz da causa e efeito, você fala: poxa, mas Deus mandou perseguição, porque essa igreja precisa, essa igreja é uma igreja ímpia, é uma igreja pecadora, é uma igreja que não tem santidade, e Deus dispara a perseguição. Queridos, biblicamente falando, não é assim. Aqueles homens eram homens santos, piedosos, e mesmo em meio à santidade, à pureza, à perseverança deles, vinha perseguição, e eles sofriam muito debaixo de um jugo, de uma opressão externa. E isso quebra a nossa relação com esse sofrimento. Aí vem o grande dilema filosófico que muitos fazem, né? Muitos ímpios até, ou muitos não cristãos, ou às vezes nós mesmos entramos nessa, que é: se Deus é tão bom, por que tem tanto sofrimento? Se Deus é bom, Ele não poderia simplesmente acabar com o sofrimento? Acabar com a perseguição? Deus é mais poderoso que o Thanos ou não? O Thanos com as joias do infinito, que num estalar de dedos podia destruir metade da vida humana. É muito mais. Aí a pergunta é: Deus, sendo bom, não pode simplesmente eliminar a perseguição na igreja da Coreia, acabar com essa família dos quintos? E a coisa não acontece dessa forma. E esses homens, com um nível de piedade muito acima dos nossos, pagando um alto preço pela sua fé, enquanto nós aqui com um nível de fé bem ralinho, vivendo tranquilamente nos nossos domingos, celebrando sem menor. Qual é a correlação dessas coisas? Se Deus é tão bom, ou será que Deus não é poderoso para fazer essa mudança? Deus é poderoso ou Ele não é bom? Porque como que Deus lida com o sofrimento? Então, queridos, a primeira coisa que eu queria deixar para vocês pensarem é: Deus lida com o sofrimento diferente de como nós lidamos. Nós passamos pelo sofrimento olhando no curtíssimo prazo. Deus olha na glória dele. Amém? O sofrimento para Deus é uma forma de glorificar o seu próprio nome e fazer com que a nossa própria vida glorifique a Ele. Amém? Eu lembro que teve um aí, acho que era até meu irmão, falava: seria bom se tivesse uma perseguição na igreja. A igreja é fervorosa, todo mundo pregando, todo mundo orando, todo mundo no fervor, graças à perseguição. Perrengue total, mal sabe ele quem está falando, né?
Mas às vezes a gente pensa isso, como se, né, fosse uma coisa que pudesse acelerar a nossa realidade espiritual. Então, o ponto que eu quero colocar é: o sofrimento vem sobre todos nós, sobre esses queridos na Coreia, sobre nós. Não necessariamente esse sofrimento vem por conta das nossas posições em Deus. Nós podemos nos deparar com uma situação de quebra financeira. Nós podemos nos deparar com uma situação de destruição na nossa família. Nós podemos nos deparar com uma situação de enfermidade, ou de uma perda, ou de uma morte. Estamos isentos disso? Nós podemos nos deparar com uma situação de perseguição contra nós, contra o nosso nome. Um jogador pode se deparar com uma lesão e ser interrompido a sua vida. Nós podemos nos deparar com uma realidade onde aquele ambiente onde a gente está aparentemente eliminou a nossa possibilidade de progressão, e aí nós nos sentimos alijados, diminuídos e com as nossas oportunidades perdidas. Situações podem acontecer conosco emocionalmente, vindo depressão, vindo ansiedade, e a gente sem saber lidar com isso. Mas como que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou sofrendo dessa forma? Com isso que eu não estou conseguindo lidar interiormente. O sofrimento vem e se abate sobre nós das mais variadas formas. E Jesus falou: no mundo vocês terão aflições. Nós teremos situações, e a linearidade não acontece, porque pessoas boas vão sofrer. Famílias boas vão passar por situações de crise. Pessoas bem posicionadas vão sofrer revés na vida. Assim como você, assim como eu. E eu quero, então, colocar para você sobre como nós reagimos ao sofrimento. Uma vez que entendemos que o sofrimento é parte inerente à nossa história, à nossa realidade, à nossa vida, à dinâmica que nós vivemos. Passaremos por lutas, passaremos por situações, passaremos por essa pressão que a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus: no mundo tereis aflição. Parênteses, eu estava vendo um documentário, eu também gosto de documentário lá, da Netflix, interessante, sobre o Brasil. Aí falando sobre os povos indígenas, não sei quem já viu, lá apareceu na parte inicial da tela, e falando sobre os guaranis, um povo indígena que tinha uma crença muito forte no que ele chama de uma terra sem males. Então eles tinham uma confiança de que em algum momento eles iam viver uma realidade de uma terra sem males. E eles tinham então essa visão escatológica, plantada pelo Deus Criador, antes de todas as coisas, naquele povo que sabe-se lá de onde veio, provavelmente lá de cima. E eles tinham assim: olha, nós aqui sofremos, aqui é perrengue, aqui tem uma mosquitada danada nesse Brasil, é cheio de onça, cheio de cobra, guerra para todo lado, mas tem uma terra sem males, e nós um dia viveremos numa terra sem males. E não é assim conosco, irmãos? Qual é a esperança do cristão? Não é aqui. A nossa esperança é futura. Amém? E aí então nós nos deparamos com o seguinte: mas aqui nessa terra teremos aflição, aqui nessa terra teremos lutas, aqui nessa terra teremos dores, aqui nessa terra teremos desafios que não saberemos lidar com eles, aqui nessa terra sofreremos revés que vão nos deixar abatidos, aqui nessa terra teremos abatimentos dos mais variados. E a pergunta que eu faço para você, para mim é: como reagimos ao sofrimento? E aí, quando eu pensei sobre isso, a primeira imagem que me veio
Primeira não, mas uma das primeiras. Foi a do Tenente Dan. Quem lembra do Tenente Dan? Forrest Gump. Ele era um tenente muito ativo, né? Guerreiraço, guerra do Vietnã. E ele era o tenente do Forrest, né? O líder de batalhão ali, eu acho que do Forrest. E eles estavam na mata, e o couro cantando, lutando, pá, 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 pá. Uma granada explode, blum, e ele fica sem as duas pernas. E o Forrest Gump, com aquele poderio de correr dele que ele tinha, o dom da corrida, ele olha o Tenente Dan, não só o Tenente Dan, né? Na verdade ele começa a salvar todo mundo. Salva o Bubba, salva... O Bubba morre, mas ele carrega o Bubba, né? Ele carrega o Bubba, ele vai salvando todo mundo. E aí, quando ele pega o Tenente Dan, ele vê que o Tenente Dan está sem perna, e ele bota o Tenente Dan nas costas. Eu lembro que o Tenente Dan ainda sai sendo carregado, atirando. E aí, leva o Tenente Dan sobrevive com aquele cotoco, que até hoje eu não sei como que eles conseguiram fazer, aquelas perninhas, né? Como que os caras conseguiram? Eu achava que aquele cara era de fato aleijado, sempre achei, até que vi ele em pé, falei, não é possível. Então, só tinha um cotoquinho. E aí acontece uma coisa interessante com o Tenente Dan. Ele fica no hospital militar, se recuperando, e aí o Forrest também leva um tiro, né? Fica lá tomando sorvete, lá jogando ping-pong, e o Tenente Dan, profundamente amargurado, angustiado, na verdade revoltado com o próprio Forrest, por ter salvado ele e ter deixado ele naquela situação paraplégico. E ele ficava, por que você me salvou? E a vida dele foi deteriorando num nível absurdo. Então ele começou a beber, virou quase um mendigo nas ruas das cidades americanas, com a vida decadente, porque foi salvo, mas perdeu as pernas, carregando uma grande amargura contra o sofrimento. Até que um enviado de Deus, pensando assim, na nossa analogia, o Forrest começa a caminhar com ele, leva ele para pescar lá os camarões, e não pescava nada, até que um dia que Deus manda uma tempestade, a maior tempestade de todos os tempos lá naquela região, acho que era a região de Louisiana, né? Até onde teve o furacão Katrina, lá foi Nova Orleans, né? E deu uma tempestade tão grande que estava tudo sendo destruído. E aí eu lembro do Tenente Dan lá em cima no mastro ali daquela embarcação, gritando com Deus, manda mais, você está muito fraco, eu quero ver se você consegue me destruir. A grande revolta dele era com Deus. Ele olhou para o sofrimento e falou, eu não nasci para esse sofrimento, eu não perdoo Deus, porque eu estava lutando numa guerra, eu não poderia estar passando por isso, não poderia ser esse homem aleijado, eu não poderia ser esse homem derrotado, outros estão aí, por que eu sofri isso? Por que eu? E ficou lá. Queridos, até que naquela ira dele, e aquela tempestade não era a tempestade de Deus, mas era a tempestade do coração do tenente, essa é a minha visão, né, do filme, da amargura, da ira, da frustração dele. E aí, então, ele se confessa ali, se acerta com Deus, perdoa a Deus, recebe da graça de Deus, recebe do perdão de Deus, ou de uma consciência de que ele é amado, de quem ele é. E eu estou aqui já golpeando o filme, né? E aí a imagem dele era aquele navio vindo calmamente, e tem uma cena linda, 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 que é o mergulho de batismo do Tenente Dan. Que dá aquele mergulho, tipo, cara, eu estou perdoado. Eu tô. Qual é a nossa posição em relação ao sofrimento?
Quando a gente olha para esses irmãos que sofrem perseguição, e biblicamente falando, queridos, eles não falam do governo, eles não falam contra as pessoas, eles não se revoltam, mas eles se quebrantam. Biblicamente, aqueles discípulos que o Alair leu, falam: Senhor, vê as suas ameaças e nos concede intrepidez para pregar a palavra. Como que eles reagiram ao sofrimento? Ele falou: Senhor, nos dá intrepidez para passar aqui pregando. Sofrimento vai ter, eu estou indo. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, é que a maneira como nós lidamos com as circunstâncias que sofrem sobre a nossa vida determina o nosso destino. A maneira que você passa, e você vai passar, porque todos nós vamos passar por frustrações, limitações, reveses. A maneira como você passa, se rendendo, abaixando a sua cabeça. Você pode até gritar, igual o Tenente Dan. Você pode até esbraveja com ele, mas depois você vai se sujeitar. E o Espírito Santo vai fazer uma coisa em você, que é o poder do quebrantamento. O Otmani fala muito sobre isso, que nós temos o Espírito dentro de nós, que flui. Aí chega uma hora que o Espírito não pode mais fluir. Por que não pode mais fluir? Porque estamos endurecidos, duros, secos. Aí o que acontece para quebrar essa casca? Deus manda o profeta, é leve o negócio, não quebra a casca. Aí Deus manda o pregador, aí o pregador não está tão inspirado, aquela casca dá uma balançada, mas não quebra. Aí Deus manda mais uma palavra e aquela casca não quebra. Então Deus fala assim: eu sou especialista em quebrar cascas. Eu sou especialista em fazer o rio de Deus fluir. Aí Deus pressiona. Deus pressiona. O sofrimento é bom ou ruim, irmãos? É bom. Passar por ele não é fácil. É luta. Mas o Senhor Jesus, ele abraçou o sofrimento. A Bíblia diz assim, que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus abraçou o sofrimento, falou: é do meu Pai, aleluia. E com esse sofrimento, a casca quebra. A casca tem o potencial de quebrar. E aí vem a exortação. Provérbios 29 diz: o homem que é muitas vezes repreendido endurece a cerviz e será destruído sem que haja cura. Então o sofrimento ele pode ter dois caminhos na nossa vida, a hora que a gente passa por ele. Ou eu abaixo a cabeça e falo: Senhor, eu não quero saber se eu mereço, se eu não mereço, eu não quero saber quem pecou, eu quero me sujeitar ao Senhor e render graças ao Senhor e me humilhar na tua presença e se colocar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Amém? Então, uma atitude é humilhação, quebrantamento, e a outra é: não mereço isso, eu vou lutar contra isso. Esses que fizeram mal contra mim vão pagar, essas pessoas vão pagar, essas pessoas, essa situação não está certa, Deus vai julgar a minha causa e vai condenar essas pessoas. Queridos, isso não produz a justiça de Deus e faz com que o nosso coração crie mais uma casquinha. Aí numa próxima situação, Deus tenta quebrantar, você se endurece de novo e o coração gera mais uma casquinha e vai nos deixando duros e duros. Então quero lembrar de você de Jacó, irmãos, que andou manco o resto da sua vida porque foi ferido por Deus. Homens feridos por Deus, mulheres feridas por Deus, fluem no Espírito de Deus. Agora homens inteiros, fortes, às vezes não conseguem conectar e fluir com o rio de Deus, porque estão autossuficientes,
são fortes neles mesmos, nunca permitiram que o sofrimento gerasse rachaduras no seu interior para o fluir de rio de Deus. Então, queridos, eu quero falar para você que nós vamos passar por lutas, passamos por lutas. Todos nós. O sol nasce sobre justos e injustos, assim como os desafios. A diferença está não no sofrimento, não na linearidade. Você não tem só coisas boas porque você é bom, e você só não tem coisas ruins porque você é mau. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Porém, a diferença na sua vida é como você passa pelo sofrimento. A medida da sua permissão em Deus, de permitir o quebrantamento de Deus na tua vida, vai te glorificar ou vai te endurecer. Amém? Então, queridos, nessa manhã, a palavra que eu tenho do Senhor para vocês é: primeiro, saiam da armadilha da causa e efeito. Lembram de Jó? O que aconteceu com esse homem? E é difícil encontrar quem sofreu mais que ele, né? Já falam isso na Bíblia. Perdeu riquezas, perdeu filhos. Deus só preservou a mulher, mas dizem que também isso foi disciplina de Deus. Dizem que isso foi foi um plus. Foi assim, Não, a mulher vai ficar. E a mulher falava para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele com o corpo todo cheio de casca, raspando. E a descrição do livro de Jó, irmãos, é interessantíssima. Porque fala que quando o Jó andava, os jovens botavam a mão na boca. Tipo assim, Jó. O cara era respeitado. O cara devia ser aquele patriarca, sinistrão mesmo, sabe? Cheio de Deus, com a vida toda ordenada. Ele passava e os jovens: olha, é Jó, caramba. A palavra que ele falava era tida como sabedoria, as pessoas queriam ouvir o que ele vai falar. Olha, o Jó vai falar. O cara era o cara, Jó era o cara. Aí, não só era um líder espiritual, não era um cara de caráter elevadíssimo, mas tinha um monte de filho e era rico. Pô, o cara era... tinha tudo. E Deus, naquela batalha cósmica lá, derruba tudo. E aí vem os amigos de Jó. E o que os amigos de Jó vêm? Jó, confessa logo, seu miserável pecador, você está sofrendo porque você pecou. Tudo isso, todo esse calvário na tua vida é fruto dos seus pecados. Você precisa se encontrar com Deus e pedir perdão. Jó, Senhor. Então, queridos, fuja dessa armadilha. Segundo, não permita que a hora que vier situações de luta sobre a tua vida, lembra, a maneira que você vai passar por ela é que vai determinar o seu destino. Amém? A maneira que vai, a tua atitude na peleja é que vai determinar o seu destino. Pouco importa o que está acontecendo aqui, importa a sua atitude. Você pode ou endurecer o coração ou quebrantar. Agora, para concluir, você que está debaixo desse momento onde a aflição está vindo, né? E ela pode ser das mais variadas formas, pode vir de fora, pode vir de dentro, pode vir de preocupações, pode vir de terceiros, pode ser a preocupação com o teu futuro, o que vai ser de mim? Eu estou me formando, como que vai ser meu trabalho? Com quem que eu vou casar? Como vai ser a minha vida? Como vai ser minha receita, meu ganho financeiro? Senhor, como vai ser minha previdência? Estão reformando essa previdência, Senhor. E agora, que eu vou ser velhinho, como que eu vou ser? As lutas, as preocupações podem ser internas, externas, das mais variadas. Você pode estar sofrendo por conta de um filho, de uma filha. Você pode estar sofrendo por não ter um filho que queria. São muitas situações na nossa vida.
O fato é que veja isso como uma oportunidade do tratar amoroso do Pai com a tua vida, para te aproximar mais dele. Amém? Você é filho de Deus. Qual o pai que não corrige os seus filhos? Qual o pai que não deixa passar por situações para que haja crescimento? Então, nessa luta, não murmure, não se volte contra Deus. Se você for se voltar contra Deus, se volte só contra Ele, falando com Ele como um salmista: Senhor, porque está abatido a minha alma, e fala com Deus, mas se sujeita diante do Senhor, para que Ele cumpra plenamente o propósito dEle na sua vida. Amém? E pensa o seguinte: eu não estou passando por situação nenhuma, estou vivendo benzão, está tudo fluindo, glória a Deus, mas se prepara, porque nem sempre a vida faz assim. Então, hora que surgir lutas, hora que surgir demandas, hora que surgir dificuldades, confia no Senhor. Se apropria da palavra de Deus, entenda quem você é em Cristo. Você é filho amado de Deus, você está debaixo da mão de Deus. Você não está sendo fruto e alvo do acaso. Não é o acaso que está acontecendo na tua vida, é mão e bondade de Deus na tua vida. É mão de Deus te abençoando. Você não é o fruto do acaso. Nas suas vidas, os acontecimentos não são fruto do acaso, assim como não foi com Jó, mas é fruto de uma ação soberana de Deus, amorosa de Deus. Coloque a sua mente nessa realidade de que Deus é um Deus gracioso. E para terminar, irmãos, a maior dúvida, o maior ponto de interrogação que pode acontecer na mente de um homem é: será que Deus é bom? Essa foi a mentira de Satanás com Eva. Será que ele é bom? E essa é a mentira do diabo até hoje na nossa vida. Se ele fosse bom, por que você está passando por isso? Então, queridos, confie na paternidade de Deus sobre a tua vida, se derrame em Deus, confie que esse momento é um momento que pode estar acontecendo, mas que é debaixo da soberana mão poderosa e graciosa de Deus para restaurar a sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome. Nós bendizemos ao Senhor com a tua palavra. Obrigado porque entendemos o teu amor na nossa vida. Obrigado porque entendemos que o Senhor é nosso Pai. E qual pai há que não dá boas dádivas aos seus filhos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se assim o fosse, diz a tua palavra, nós estaríamos consumidos, nós nem permaneceríamos de pé por causa das nossas transgressões. A tua palavra diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam cada manhã. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pela sua bendita e amorosa graça sobre nossas vidas, que não nos olha com condenação, mas nos olha com amor e perdão. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa liberar um entendimento de uma confiança inabalável no teu amor, independente das circunstâncias. Que o nosso coração se torne resiliente em meio às lutas, mas numa confiança absurda no Senhor, confiando que estamos debaixo da tua graça, independente das circunstâncias, e que toda ela vai reverter, como diz Romanos 8:28, nos cooperando, colaborando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Senhor, enche o nosso coração com essa verdade inabalável. Não nos permita, Senhor, ficarmos endurecidos pelo engano do pecado, pela mentira de não confiar em Ti, de confiar no Seu amor,
de não confiar na sua bondade, Senhor, de alegar que o Senhor é mau, que o Senhor tem planos ruins, mas a tua palavra diz: eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, que a tua palavra flua na mente, no coração, através do teu Espírito entre nós, para que a nossa confiança fique inabalável no Senhor, e da mesma forma que o Senhor sofreu e venceu, que assim seja a vida dos irmãos, uma vida de vitória, de testemunho, Senhor, em meio às lutas, em meio à tristeza, em meio à dor, em meio ao sofrimento, poder dizer: eu passei pelo vale, mas confiantemente no Senhor, e o Senhor me atendeu, o Senhor me ouviu, o Senhor me quebrantou, o Senhor mexeu com a minha história, o Senhor mudou minha mente, o Senhor mudou minha visão, o Senhor me deu um novo cântico, para a glória do teu nome, Senhor. Opera assim para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.